O Giro em Ação de hoje vai abordar a Emenda Constitucional 97 e a influência das fake news nas eleições municipais. Começa agora o Giro em Ação. Bem-vindos ao Giro em Ação. Hoje nós vamos abordar as eleições de 2020. Com a Emenda Constitucional 97, houve algumas alterações, inclusive o fim das coligações para prefeitos e vereadores. E para nós abordar o assunto, nós convidamos Wesley Barbosa Borges, vice-presidente da Comissão de Direito Político e Eleitoral da OAB de Aparecida de Goiânia. E o Antônio Gabriel, coordenador acadêmico do projeto Politizar. Mariana Gidrão, influenciadora digital política. Marcos Antônio, assessor parlamentar. Bem-vindos a todos. Vou começar pelo Wesley. Doutor, o que mudou, o que vai mudar aí para as eleições de 2020 com a Emenda Constitucional 97? Bom, as mudanças são significativas, né? Nós vamos voltar a ter, talvez, aí o fenômeno Enéas, porque agora não haverá mais coligações partidárias, apenas o partido terá que fazer o seu coeficiente eleitoral e o seu coeficiente partidário. Então, antigamente, você tinha aquele efeito Enéas, que era aquele candidato bom de voto, mas ele só levava gente do seu partido. O Enéas tinha lá milhões de votos e fazia 4, 5 deputados federais, ele sozinho elegia os candidatos do antigo PRONA. Então, hoje, não se beneficiará mais candidatos de outros partidos, apenas o partido que tiver os melhores candidatos, que conseguir passar a cláusula de barreira e atingir o coeficiente eleitoral e o coeficiente partidário. Mas essa emenda só vale para as eleições para prefeitos e vereadores ou também para presidente, senador? Para todos? Para todos. De agora em diante, de 2020 em diante, para todos. O que mais trouxe de mudanças nessa Trouxe PEC? Também a questão das mulheres, porque as mulheres eram candidatas, tidas como candidatas laranjas, apenas para preenchimento de vagas. Então, quando vinha o dinheiro do fundo partidário para que elas fossem repassados a elas para elas custearem a campanha, muito não acontecia, esse dinheiro não chegava a elas. O Ministério Público acabava tendo que se envolver, meter a ação de AIGE, AIME, pedindo o cancelamento daquela coligação, entendendo que ali as candidatas eram laranjas. E, na verdade, elas não eram laranjas, apenas elas entravam num pleito, não conseguiam ter o voto suficiente, desistiam de serem candidatas, tanto que elas tinham 0 votos. 0. Não votavam, nem elas votavam nelas. Elas escolhiam um outro candidato para poder apoiar, para poder se manter politicamente. Com essa mudança, não. O dinheiro tem que ir para a mulher candidata, para a prestação de contas. Se não houver a prestação de contas, o partido poderá ser penalizado. Bom, em um caso concreto, o Marcos Antônio, ou seja, se um partido ele tem uma bandeira, né, e faz uma coligação com outro partido que já tem outro tipo de bandeira, tá? Vamos dar aqui um exemplo, um caso concreto aqui. Se o eleitor ele é a favor do armamento e o outro do desarmamento, tá? Só que ele votou no candidato que carrega aquela bandeira contra o desarmamento. Só que devido a um candidato que está ligado àquela coligação que é a favor, ele acaba dando o voto dele para aquele outro candidato. Isso acaba agora, é isso? Isso é um dos benefícios trazidos por essa emenda constitucional, porque isso ajuda a tirar o eleitor da confusão, né? As coligações partidárias, elas fazem com que o eleitor acabe decidindo o seu voto numa confusão ideológica, que é isso. Eu estou votando em um candidato que defende determinada bandeira ou determinada causa, mas o partido e a coligação. Exatamente, acaba favorecendo uma outra questão que não é o meu voto. Nesse sentido, a emenda constitucional ajuda, pelo menos, a gente tirar, nesse aspecto,
a decisão do voto desse tipo de confusão. Então, você vota num candidato e numa lista de candidatos que representam um determinado segmento, um determinado conjunto de ideias, entre outras coisas. Então, na minha opinião, já incrementando a resposta, foi muito favorável nesse sentido. Eu gostaria até de entrar fazendo um adendo aí na seguinte, né? A coligação, ela só não vai acontecer para as eleições proporcionais, né? Para as majoritárias, que é para prefeito, governador, essas coligações poderão existir. O que não existirá serão as coligações para as proporcionais, que serão para deputados. Bom, mas a emenda constitucional 97, não é isso? Ela também traz outra novidade. Me parece que é a cláusula de desempenho eleitoral, é isso, ou Antônio? Isso, exatamente. Foi uma cláusula que foi determinada nessa emenda constitucional 97 de 2017, que tenta ali, já nas eleições de 2018, a colocar algumas determinações que os partidos eles tenham que cumprir, né, com o resultado eleitoral para que eles tenham acesso principalmente ao fundo partidário e também ao tempo gratuito de propaganda eleitoral, tanto na TV e rádio, e que eles têm que cumprir. Na questão, ela é gradual, então ela começou em 2018, ela vai gradativamente até 2030 nas eleições. Nas eleições, mas sem ser nas eleições municipais, mas a nível mais nacional. Que na 2018, aí a próxima 2022, 2026, e aí terminando 2030, que até lá esses partidos terão que exigir. Eu vou entrar um pouquinho aqui, qualquer coisa o procurador e os demais, eles complementam. Que começou em 2018, em que os partidos participando das eleições têm que cumprir 1,5% dos votos válidos em todo o território nacional, pelo menos em 9 estados. Uma média aí de 1% dos votos válidos em cada estado, ou também a prerrogativa deles conseguirem 9 vagas para deputado federal. Isso em 2018. Aí isso vai gradativamente para a gente chegar em 2030, em que de 1,5% dos votos válidos ser para 3% desses votos válidos, e uma média aí já de 2% a cada, pelo menos, 9 estados, ou, se eu não me engano, 15 deputados, eleger aí 15 deputados federais na Câmara dos Deputados. E quais são as consequências se os partidos não cumprir essas exigências? Você responde depois do nosso comercial. Estamos de volta com o Giro em Ação e acesse o nosso portal giroemação.com.br. E o Giro em Ação vai ao ar todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, aqui na TV Metrópolis, com reprise às quinta-feira, às 16 horas e aos sábados, às 19h30. Mas eu deixei uma pergunta para o Antônio Gabriel. Quais são as consequências se os partidos não cumprir essas exigências? Olha, aí são... Trazendo mais para níveis das eleições municipais, ela tem uma implicação muito objetiva para esses partidos, porque as eleições municipais já serão uma prévia para as eleições de 2022. Então, assim, está numa corrida já estão colocando as cartas no tabuleiro para como que os partidos estão se organizando para se fortalecerem para as eleições de 2022. Então, isso é muito importante que os partidos nessas eleições procurem se organizarem, candidatos para fortalecer, elegerem candidatos para fortalecerem, fazer quadros para prefeitos,
para vereadores, para que nessas eleições em que esse desempenho eleitoral ela atua, aí já conseguir já eleger o maior número de parlamentares. Muito bem. Mas, Mariana, nós falamos aqui do lado jurídico das mudanças que houve, mas o Brasil hoje está acontecendo muitas mudanças aí, depois até a gente pode até falar em um outro momento sobre a soltura do ex-presidente Lula, mas a gente quer ver a expectativa que a população está tendo com as eleições de 2020 nesse cenário político atual. Tá? Nós vivemos, eu não sei se uma crise institucional, tá? Não sei se chegamos a esse ponto, mas nós estamos aí vendo uma briga no parlamento por prisão em segundo grau, segunda instância, uns querendo interferir ali no artigo 5º, outro diz que pode, outro não pode, mas a gente vê a população aí, é fake news, muitas notícias falsas e muitas outras coisas, mas qual é a expectativa hoje da população para as eleições de 2020? Eu primeiro agradecer, tá? Por ter me convidado o pessoal aqui para falar um tema que deveria ser tão relevante para a sociedade, né? Mas eu fico satisfeita porque nem todos têm interesse, mas muitas pessoas hoje, muitos brasileiros, compraram essa briga. Eu acho que durante muito tempo as pessoas ficaram numa zona de conforto, apenas no reclamar, né, no reclamol, e agora começaram a ter atitudes realmente, né, de cobrar, de mobilizar. A gente vê alguns temas aí de robôs, mas eu acredito muito em cidadãos atuantes nas redes sociais, até porque a mídia ficava muito voltada àquilo que ela queria falar, não ao que a sociedade queria ouvir e também se manifestar. E hoje não, as pessoas estão se manifestando. Em relação às perspectivas desse momento atual, para todas essas mudanças que os meninos aqui apresentaram, são as melhores possíveis. Por quê? Porque nós estamos numa linha de mudanças. Isso foi claro nas eleições do ano passado, né? Um governo federal de 13 anos no poder, ou mais um pouquinho, perde força, né, para o atual presidente, que é Jair Bolsonaro, assim como nós aqui em Goiás também perdeu força o antigo governo do PSDB, do Marconi Perillo e o pessoal, e aí entra Ronaldo Caiado, com uma roupagem, né, com uma venda de gestão, uma apresentação de gestão muito firme, muito contra a corrupção, contra irregularidades. E, naturalmente, as pessoas, no primeiro momento, por imediatismo, querem esse um ano de todas as mudanças do mundo. Mas eu acho que as pessoas começaram a entender que um ano não é tanto, né, dentro da ideia de fazer a melhor gestão, mas colocar a casa em ordem, colocar as coisas, mostrar realmente para que veio. E daqui para frente a gente começa a ver o quê? As prefeituras. Porque as outras gestões, vamos colocar partidariamente, a MDB, né, e o PSDB estavam ali no topo da força. E agora a gente já quebra isso aí. Em nível estadual, Democratas passa a ter uma força muito grande, porque é Ronaldo Caiado. Mesmo que a gente perceba que ele está ali fazendo um trabalho muito mais voltado à gestão do que politicagem, porque é o perfil dele, né? Já na outra gestão tinha uma pegada ali de fazer um trabalho de política desde o início de cada gestão, mais voltado ao uso da máquina pública para conquistar votos e tudo mais. E a gente tem a nova perspectiva, que é a nacional, porque o próprio presidente está aí trabalhando no novo partido e isso automaticamente vai influenciar na votação estadual também. Até que ponto vai influenciar nas eleições agora municipais esse novo partido? Já vai estar ativo ou não? Olha, se a gente for na linha que a força dos antigos gestores, né, a força partidária, a cada gestor, o governador e o presidente, tinha ali as suas prefeituras conquistadas, então a gente tem uma tendência a que essa nova gestão também tenha novas prefeituras dentro do partido que esses gestores estão, né? Então, a gente vê, não estou falando de partido só não, mas a força do grupo, já que a gente não vai trabalhar tanto com a coligação, né? Mas a força do grupo que está ali, prefeitos que estejam na situação. Então, eu acho que a sociedade também vai dar uma olhada em relação a quem são esses candidatos. E a sua pergunta vem de encontro com o que eu acabei de falar. Quanto que interfere? Interfere muito, porque quantos deputados não foram eleitos pela força do próprio presidente que foi eleito?
A gente sabe que houve uma força ali, né? E automaticamente o Jair vindo e apresentando os seus candidatos, existe uma predisposição daqueles que votaram nele, ou em próprio Ronaldo Caiado, terem a vontade de que aqueles que vão governar seus municípios também sejam ali do partido ou da apresentação desses gestores. Marcos Antônio, na fala aqui da Mariana ainda, o presidente, tá? O presidente está lançando aí um novo partido. Esse partido, tá? Já pode lançar candidato nas próximas eleições ou não? Se não pode, o que ele vai fazer? Ele vai apoiar candidatos de outros partidos? Bom, quem vai dizer se o partido poderá lançar a candidatura vai ser o TSE, né? Que vai trabalhar com o registro do partido. Se eles conseguirem o volume de assinaturas necessário para viabilizar o mínimo de filiados possíveis, provavelmente eles terão, já nas próximas eleições, um grupo de candidaturas aí nas principais cidades, né, articuladas pelo próprio grupo político do presidente da República. Agora, vai depender de muita habilidade de quem está compondo esse grupo, de percorrer o país falando desse partido e buscando pessoas para se filiar. A minha colega Mariana falou aqui de uma coisa que é muito natural. Quem tem o poder nas mãos tem muita facilidade de atrair, né, correligionários, tem muito mais facilidade de adesão do que outros partidos. Acho que cabe até a gente mencionar que antes de ontem o TSE homologou o registro de mais um partido, que é a UP, né? Então tem que ter pernas. Nós já tivemos episódios no Brasil em que uma candidata forte à presidência da República, né, naquela época era Marina Silva, não foi candidata, aliás, foi porque buscou um outro partido, mas não viabilizou a candidatura na estrutura original, que era via a rede de sustentabilidade naquele contexto. Então, se eles não tiverem as assinaturas, certamente eles vão buscar aí um partido amigo, onde eles possam migrar essas forças políticas para lançar o seu projeto até viabilizar o conjunto de assinaturas possíveis para viabilizar a homologação do partido, né? Doutor Wesley, juridicamente, há tempo, dentro do mundo, na área jurídica, há tempo ainda do presidente? Para essas eleições de 2020, não. Mas para as próximas eleições, sim, seria possível, desde que ele consiga coletar essas assinaturas. Hoje, talvez seja mais fácil, porque ficou a questão da assinatura digital. Então, isso aí ele pode, sim, conseguir viabilizar o partido para as próximas eleições seguintes. Essas agora, infelizmente, não seria possível. Bom, mas o partido que ele foi eleito é o PSL, né? PSL, tá? Bom, se ele não vai ter partido, tá, para lançar candidatos a prefeito e vereadores, que vai refletir na campanha posterior para presidente, qual será o posicionamento dele? Já que ele está brigado com o PSL, é isso? Onde vocês... Vai fazer o que ele acabou de falar, né? Ele vai buscar partidos aliados, parceiros, para poder manifestar quais são as suas predileções, seus interesses. Eu acredito nisso, é isso que ele vai fazer. Ok, tá? Terminamos o nosso bloco. No próximo bloco, nós vamos tratar sobre as fake news, tá, no mundo político, tá? Depois do intervalo. Você está assistindo TV Metrópole. Estamos de volta com o Giro em Ação. Agora em pauta, fake news. Nós estamos aí no Congresso Nacional com a CPI da fake news. Tá? E eu já acompanhei algumas sessões dessa... E olha que tem
Tem alguns deputados ali que realmente uns criticam o governo, outros defendem o governo, o bicho está pegando ali. Está pegando. Tem uma deputada que era líder do governo, né? Eu me esqueci. Joyce, tá? Isso. Bom, ela vem dizendo que o governo, principalmente os filhos, né? Tem muitas aí páginas fake aí que usa para atacar que eles são contra o governo, tá? Vocês têm acompanhado, com certeza, vocês na área política, vocês têm acompanhado. Doutor, até que ponto, tá, as redes sociais podem beneficiar ou prejudicar um candidato? As redes sociais, elas podem prejudicar ao ponto de fazer uma mensagem apócrifa, mentirosa, né, onde se faz montagens de candidatos ou candidatas, colocando roupas e colocando como se ela tivesse cometido algum crime ou defendendo alguma coisa que a sociedade abomina. E então prejudica, fazendo com que tire voto desse candidato. Ajuda bastante, porque você pode divulgar suas propostas, divulgar aquilo que, as suas intenções, o que você quer fazer, quais são os seus projetos. Então, assim, a divulgação, ela é excelente. Só que o lado negativo, ele é maior do que o positivo, que o candidato ele pode vir tentar desfazer aquela má impressão que foi deixada pela fake news e dificilmente ele consegue desconstituir ou destruir aquela imagem negativa que a fake news construiu. Para isso, esse ano, a Lei 13.834/2019, justamente para punir aquela pessoa que está não somente produzindo a fake news, mas também divulgando essa fake news. Ou seja, não é somente a pessoa que fez a fake news que vai ser sancionada, mas também vai ser penalizado a pessoa que também começar a repassar mensagens que não refletem a verdade sobre aquele candidato. Tá. Vamos dizer o seguinte, se a CPI fosse concluída e chegasse à conclusão que realmente o filho do presidente tem a ver com essas fake news, quais seriam as consequências jurídicas para ele? As consequências seriam devastadoras, entre elas a possibilidade, né, de poder aí ter uma cassação do próprio mandato dele. Acho que já tem pedido de cassação para ele, não tem? Tem, mas isso aí a gente sabe que é toda uma jogada ali, é toda uma questão de interesses, infelizmente, pessoais, né? Enquanto não mexeu com o meu umbigo, está valendo, né? A Joyce, a partir do momento que foi afetada, ali foi atingida dentro de alguns egos, é a minha opinião, claro, né? Isso aí atrapalhou o bom relacionamento que ela tinha, tanto com o nosso presidente quanto com os filhos dele. E a gente sabe que os próprios filhos de Jair, eles fazem um trabalho muito forte, né, de mobilização e engajamento nas redes sociais. E é isso que eu acho que vale a gente frisar aqui. O político, o candidato que vai sair candidato, ele precisa entender que não é simplesmente contratar uma empresa e fazer um trabalho aí para construir a sua imagem nas redes sociais. Ele tem que ter habilidade, ele tem que saber que existe pessoas, não robôs, mas cidadãos que não são tão bobos mais como durante muito tempo, né? Então, as pessoas hoje se manifestam mesmo, usam as redes sociais para se manifestar, para dar sua opinião. E a Joyce, inclusive, perdeu muitos seguidores. Os twitters delas antigos, quando ela estava mostrando com coerência o apoio ao presidente, ela tinha ali milhares de curtidas, né, e comentários favoráveis aos posicionamentos dela. E agora ela tem ali, não chega ao seu 1 milhão, são alguns milhares aí de seguidores que ainda não abriram a mente para o que ela está fazendo. Aí é a opinião. Eu quero ouvir também a opinião do Antônio Gabriel e do Marcos Antônio. A sua opinião sobre esse assunto. Bom, a minha opinião sobre isso é que as redes sociais, sem dúvida, ela trouxe mais uma ferramenta para que quem quer seguir na vida pública tenha um meio de dialogar com o eleitor. E a gente, nós que somos eleitores, também de acompanhar o mandato, as propostas e tudo mais. Esse objetivo, ele tem a sua importância. Agora, sobre a questão das fake news e acompanhando um pouco do trabalho da CPMI, das fake news, trazendo alguns alertas, algumas preocupações sobre o uso das redes sociais com a questão da questão de reputação. Como é que você acabar com a reputação de um
político ou uma política... Ou de uma pessoa. Isso, mas principalmente no caso lá que a candidato. CPMI está analisando, de político por você pensar diferente. Eu sempre, no momento que eu estava assistindo, foi uma cena que para mim foi estarrecedora, né, para o Congresso Nacional, para a política brasileira, que foi o momento em que o senador Randolfo Rodrigues, que é membro, ele colocou o áudio que vazou do Marco Feliciano falando com um coligionário dele lá no Amapá, falando, olha, você dá uma surra nesse daí. Então, assim, olha para que os caminhos que a política está sendo levada por você pensar diferente um do outro. Eu acho que não é esse caminho. E, assim, e sobre a questão que a Mariana falou, Mariana, quem está fazendo esses relatos, né, é claro, uma CPMI, ela tem um poder de polícia. Então, assim, comprobatórios, vão ter que comprovar, né? Mas o que estão sendo dito por pessoas não é um deputado, uma deputada do PT ou de outro partido que é oposição, por exemplo, do Randolph. Quem está indo é quem sempre acompanhou o presidente e os seus filhos na campanha eleitoral, né? Que foi cabos eleitorais, mesmo sendo candidatos, que foram cabos eleitorais, principalmente em São Paulo, né? Com Alexandre Frota e a Joyce Hasselmann também. Doutor Wesley, antes eu vou ir para a fala do Marcos, tá? Na fala aí do Antônio Gabriel, ele cita aí dizendo que um parlamentar vaza o áudio de outro parlamentar, tá? A imunidade deles não é imunidade geral, não. Existe, entendendo, uma consequência em danos morais, tá? Para esse parlamentar que vazar um áudio de uma forma de propósito para prejudicar o outro? Ou não? Na verdade, todos eles têm dentro... eles têm uma coisa chamada o Conselho de Ética. Ou seja, todos eles passam por esse Conselho de Ética. E fora isso, eles estão resguardados pelas suas prerrogativas das suas falas enquanto eles estiverem no seu mandato. Na verdade, o Randolph ele foi primeiramente atacado. Quando ele é atacado, ele teve que rebater o ataque do seu adversário. Então, por isso que soltou o áudio. Não acredito que ele possa ser penalizado por questões de ter vazado esse áudio de forma alguma. Até porque se ele não vazasse... aliás, esse áudio já estava vazado. Já estava vazado. Não foi por ele. Marcos, agora a sua opinião. Bom, sobre o assunto das fake news, a gente já tem um poeta que diz que a gente vê o futuro repetindo um passado, e um importante pensador da humanidade já escreveu que a história costuma se repetir. Exato. A primeira vez é uma tragédia e a segunda vez é por farsa. As fake news, elas, na minha opinião, elas são só a roupagem, uma nova roupagem de um comportamento antigo na política brasileira. Então, quem investiga com um pouco mais de profundidade a política no Brasil sabe que há muito tempo se fazia... Um candidato mandava fazer um panfleto em nome de outro sem assinar, dizendo que era propaganda eleitoral do outro. Então, o que nós temos com o advento das redes sociais é a popularização de uma técnica antiga. Então, que revela... Muito boa colocação. Que revela, na minha opinião, um problema que é muito mais grave do que a mentira política em si, porque, infelizmente, a gente tem que conviver com esse processo de disputa que é natural, isso está intrínseco ao processo de disputa brasileiro. Mas isso revela algo mais grave. Revela a falta de educação do povo brasileiro, revela a falta de instrução do povo brasileiro, né? Revela a pouca habilidade que o povo brasileiro tem de checar as informações, de acreditar facilmente em qualquer coisa que lhe é oferecida. Então, isso revela algo mais grave. Então, acho que é importante que o Poder Legislativo e o Poder Judiciário desenvolvam mecanismos para punir efetivos e combater a fake news, mas mais do que isso, é importante que todos nós reconheçamos que essa coisa das fake news escancara problemas graves na formação da consciência cidadã brasileira. E que aí, então, a gente na condição de pensadores, os políticos na condição de formuladores de políticas também tem que pensar que hoje são alvos disso, porque certamente no passado não trabalharam como deviam para que hoje a consciência cidadã fosse muito mais forte, muito mais imune a esse tipo de ataque. Infelizmente, o nosso tempo é muito escasso, nós estamos chegando ao final do programa, mas já deixando aqui em aberto que nós vamos ter aqui uma segunda parte desse programa, tá? Diante da fala aí do Marcos e dos nossos convidados, quais são os critérios
técnico, qual é o critério que o eleitor, se realmente quer mudar o Brasil, tem que ter para escolher um candidato, já que nós estamos vivendo aí um período de fake news, tá? Muitas informações, algumas são verídicas e outras não. E o que o eleitor deve fazer? Como ele deve escolher o candidato? Vai ser a segunda parte desse programa na próxima terça-feira. Mas eu quero agradecer aqui ao doutor Wesley. Muito obrigado, doutor. Eu gostaria de agradecer a oportunidade dada pela Subseção de Aparecida de Goiânia, como também a este programa. Quero agradecer a você, viu, Demóstenes, pela oportunidade. E, enfim, quero ter novas oportunidades. Espero estar sempre aqui com vocês. Antônio Gabriel, muito obrigado. Obrigado você, Demóstenes, à TV Metrópole News, aos meus colegas que estão aqui, a Mariana, ao Wesley, ao Marcos Antônio, e reconhecer o trabalho que a TV Metrópole News está fazendo para um assunto que é de extrema importância e trazendo bem com antecedência aí esse assunto. Muito obrigado. Perfeito. Mariana. Só agradecer mesmo, eu que estou no programa Contraditório com elas, com as meninas, agradecer aos meninos aqui. A gente sabe que foi um programa com muito conteúdo, agradecer as pessoas que oraram pela minha reabilitação, ficar forte de novo, minha saúde estava fraquinha, agora estou ficando forte de novo. E vocês aí da TV Metrópole, com todos os telespectadores, estão só crescendo em relação ao conteúdo para vocês. Parabéns, TV Metrópole e a toda a equipe. Marcos Antônio. Bom, quero te agradecer também pela oportunidade de estar com vocês aqui, agradecer aos convidados pela riqueza do conteúdo, do debate aqui, e, sobretudo, agradecer aos telespectadores que nos acompanham. Espero que o programa tenha servido para te orientar, ou, no mínimo, despertar um pouco de curiosidade sobre essa coisa da política e do que foi debatido aqui. Eu quero agradecer a você, nosso telespectador, pela sua audiência. Não esquecendo que na próxima terça-feira vamos estar com essa mesma equipe abordando o assunto das políticas das eleições de 2020. Quais os critérios aí que o eleitor deve ter para escolher o seu candidato, o seu vereador e o seu prefeito? Até o próximo programa.